Boa noite, gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Alegria contar com a presença de vocês. Estamos dando início a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça, porém, palestras de Jerônimo Mendonça. Ana Paula e Gladys, boa noite, sejam bem-vindas. Clara do Caminhar Espírita, Leninha, boa noite. Sejam bem-vindas. Hoje teremos uma convidada especial para esta noite. Regina e Marquinho, boa noite. Maslova, vamos ver se está fluindo o som. Tá ótimo, beleza. Quando vocês vão chegando, então, a Andréia chegou também, juntamente comigo. Comigo ou semigo, estamos aqui, né? Então vamos mandar os aviãozinhos enquanto vocês vão chegando, se cumprimentando. E hoje nós teremos uma convidada especial para fazer uma live sobre a quarta palestra que já chegou aí conosco, né? Que a nossa querida Daniele vai estar conosco conversando sobre a quarta palestra de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Will, seja bem-vindo. Alguns objetivos da doutrina espírita. Gladys, boa noite. Seja bem-vinda você também. Mandar os aviãozinhos aqui rapidinho. E aí a gente vai trazer a nossa convidada aqui. Tá pulando um pouquinho, gente, porque eu tô clicando aqui, viu? O tripé dá uma tremidinha aqui quando eu faço encaminhamento. Silvia, boa noite. Seja bem-vinda. Deixa eu terminar aqui. Dani, boa noite. Seja bem-vinda também. Temos duas Danis na live, uma que vai assistir e outra que vai participar conosco, né? Denise chegou também, boa noite, seja bem-vinda. Maslova, a Clara está cumprimentando Maslova, já falei agora há pouco, né? A gente está dando uns pulos legal aqui. Solange, boa noite, seja bem-vinda. Então, cadê aqui? Só terminar esses aqui, aí a gente vai dar sequência. Tá bom, né, gente? Tá bom aqui, senão a gente fica até amanhã. Aqui, Nilceia, boa noite, seja bem-vinda. Bom, vamos fixar o comentário e aí vamos trazer a nossa convidada para conversarmos de um tema muito atual, muito oportuno. Alguns objetivos da doutrina espírita. A quarta palestra de Jerônimo Mendonça. Pulou aqui, vamos fixar novamente. Acho que agora deu certo. Vamos ver se sossega um pouco. Perfeito. Bom, eu vou trazer a nossa convidada para a gente não se alongar mais. E um momentinho só que eu vou trazer a nossa convidada agora aqui, então, tá bom, gente? Cadê a nossa convidada? Agora foi. Mandei o convite para ela. Vamos aguardar. Está virado. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, Aloysio? Boa noite, meus amigos. Como você tá? Tudo bem, graças a Deus. Estou hiper mega feliz, Ih, porque eu fiquei sabendo de uma coisa fantástica que você me colocou, que amanhã, o que que tem amanhã? Conta pra amanhã gente. eu completo um ano da nossa primeira live, Aloysio. Da nossa. Exatamente, eu pesquisei aqui, achei, né? Primeira vez que você apareceu em público, assim, né? Foi. E daí pegou gosto pela arte e graças a Falando, Deus, né, Zé? falando de Jerônimo também, né? Uma live Exato. falando de Jerônimo. E foi assim um momento que mudou totalmente, né, a minha vida, né, através do seu incentivo, como você falou, tomei gosto por estar aqui, por dividir reflexões, por falar um pouquinho daquilo que eu venho aprendendo com a doutrina e com todos vocês. E é muita alegria para mim pensar Olha, que há um ano atrás nós estávamos juntos nesse, né?
falando de Jerônimo. Exatamente, ó, 20 de dezembro, evangelização por telefone do livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Eu tive um insight, né, porque eu queria alguém que pudesse, que trabalhasse com evangelização, né, e a Dani falou que trabalhava com evangelização, falei, vamos lá participar, ela topou de planos, de pronto. E eu lembro, só para, não sei, eu estava ouvindo o áudio aqui, né, o vídeo, eu cheguei a fazer um comentário. Vamos, Clara, quer participar? Não, é muito cedo ainda. Olha só as coincidências. Depois eu vou mandar para você e para a Clara o vídeo, tá? Mas eu vou mostrar para os nossos amigos aqui né? Vou dar um spoilerzinho do que foi. Quem quiser, só seguir o nosso perfil lá no canal do YouTube. A live 161, tá? Evangelização por telefone. Olha só o que aconteceu aqui. Deixa eu adiantar um pouquinho. O mundo dá volta, hein, Clara? E você parou aqui. Olha aqui. Eu sei que muitos de vocês conhecem, mas meu nome é Daniele. Eu sou do interior do Rio de Janeiro. Opa, desculpa. Peraí, eu mexi no som. Cidade de Louisiana, no estado de Louisiana. Na verdade, tem 4 anos que eu moro aqui, né? Eu vim acompanhando meu esposo, que veio a trabalho. É muito legal. E a vida aqui é boa, né? Mais segura, a educação é excelente, mas o coração bate de saudade do Brasil. Com certeza, hein, Jane? Ainda bate esse coração, gente. E agora tem mais amigos ainda que eu tenho tanta vontade de conhecer pessoalmente, que fazem parte da minha vida, que me alegram, que me inspiram todos os dias. E eu dou graças a Deus e à espiritualidade por ter conhecido vocês. Eu não quero mais falar, Luiz, não vou chorar, porque tô num momento chorona aqui. E aí, fica nervosa ainda? Um ano depois você ainda fica nervosa? Fico nervosa. Não fica suando ainda? Fica assim. Você vê que toda hora fica assim, né? Para ver se esquenta essa mão fria. Mas acho que é a responsabilidade, né, da gente estar aqui falando, dividindo esses, né, esses pontinhos que a gente consegue aprender. A gente vai sempre ficar nervosa, eu acredito. Que bom, né? Diz que o dia que a gente não ficar nervoso tem algum problema, né? Com certeza. Ai, Luiz, muito bom, muito Mas, bom Dani, relembrar. Gratidão pela sua presença. Não preciso nem te apresentar, o pessoal já te conhece, né? Agora você já é conhecida, não precisa nem se apresentar. Você faz live toda sexta-feira. Deixa eu te perguntar, você vai fazer uma pausa nesse período, entre o Natal e o Ano Novo? Como que vai ser? Então, eu vou fazer live essa sexta-feira, dia 23. Será a última. Vou ter uma convidada especial. Vai ser uma live com música. Então, convido a todos para estarem junto conosco nesse momento. E a gente retorna na próxima sexta-feira de janeiro. Eu não sei a data. Janeiro vai ser dia 6 de janeiro, então. Isso, dia 6 de janeiro. Você não vai ter, então, dia 30 de dezembro, você não vai ter live, Não. né? Perfeito. Flavinha também deu uma pausa agora, né? Desde o dia 18, a Flavinha só deve voltar com o Evangelho no dia 15, né? Mas o que a gente sempre recomenda, né, Dani? Não é porque a Flavinha não está fazendo o Evangelho que a gente não deva fazer o Evangelho no horário habitual que a gente está fazendo, né? Já está acostumado. O pessoal que já faz o Evangelho no lar com a Flavinha, continue fazendo às 10 horas, faz sozinho, faz com a espiritualidade, faz com o familiar, que é muito bom, né? A espiritualidade está sempre presente, né, Luiz? Né? Que a gente possa sempre manter esse hábito que é tão bom para nós. Então, eu retorno. Desculpa, te cortei, pode falar. Não, pode falar. Pode falar. Nós combinamos, então, né, de eu fazer a prece inicial e você a final. E antes do final da live, nós vamos trazer uma amiga querida aqui para estar aqui conosco. Ela falou que ela estaria com a condição de não fazer a prece final. Eu falei, tudo bem, então você faz a inicial. Tá bom.
Não, então eu vou fazer a prece inicial e depois nós vamos dar início, então, a esse estudo da quarta palestra de Jerônimo Mendonça, tá bom? Tá bom. Amigos queridos, neste momento eu gostaria de convidar a todos para, unidos num só pensamento, num só coração, levarmos ao alto as nossas vibrações, as nossas preces, nesta semana tão importante, a semana que antecede o Natal. Natal, que representa a data máxima da cristandade, que o nosso Mestre Jesus possa nascer em nossos corações e permanecer unido num só pensamento, num só coração de amor, de muita paz e muita saúde espiritual. Esteja conosco, Mestre, nesta reunião e durante todos os trabalhos desta semana. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Meu Bom, eu vou pai. dar o pontapé inicial, Dani, para que você possa conversar também, né? Bom, irmãos, é o seguinte. Nos anos de 1986 a 1989, um companheiro nosso aqui de Araraquara, Roberto Cécio Vaz de Carvalho, também conhecido como Roberto Carioca, teve a felicidade de gravar palestras que Jerônimo Mendonça fazia quando vinha para ir nos centros das cidades da região, da cidade e também da região. E não foi diferente dessa vez. O Roberto gravou mais de 20 palestras e depois de muito tempo, o Ariovaldo, do Instituto Eurípides Barçanufo, transferiu-as para uma mídia MP3 e o meu filho Vitor converteu em MP4 e nós colocamos no nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos, fazer a leitura. Na leitura, não, Jerônimo fez essa palestra e depois nós vamos fazer a live sobre esta palestra que foi feita no ano de 1986, 36 anos atrás, no Centro Espírita Ismael, aqui de Araraquara. E o tema que foi dado a esta palestra, alguns objetivos da doutrina espírita. Então, Dani, a palavra é sua, a gente vai conversando. Sim. Aloísio, quando eu comecei a assistir, ouvir o Jerônimo falando sobre essa palestra, eu falei assim, não poderia ser mais atual. Parece que Jerônimo está sentado aqui do meu lado e me falando todas essas coisas. Porque ele traz para nós a doutrina, uma visão de como tudo que engloba, todos os ensinamentos que englobam a doutrina espírita fazem parte deste momento, como eles nos auxiliam neste momento e como é importante a gente absorvê-los, vivenciá-los, para que a gente passe por esses momentos que nós estamos vivenciando. Um momento de transição planetária, como é importante a gente relembrar esses preceitos da doutrina espírita, para que a gente possa, assim, com mais coragem, enfrentar esses momentos de dificuldades. E no início da palestra, o Jerônimo vai dizer que nós somos quase privilegiados. E eu fiquei pensando, por que quase? Porque nós conhecemos, nós estamos diante da doutrina, nós temos o Consolador prometido por Jesus, né? A doutrina vem nos trazer, de acordo com o que ele diz, e eu concordo, vem reviver o cristianismo em sua pureza, lá como os nossos irmãos vivenciavam, sem dogmas, sem esses, como é que eu vou dizer, essas manifestações exteriores, sem todas aquelas pompas que hoje nós já encontramos, vem nos esclarecer sobre as leis do universo, que nos regem as leis divinas, sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, de onde viemos, para onde viemos. Mas por que quase? Porque nós temos isso tudo e na maioria das vezes não passa de teoria, né? Na hora que nós precisamos usar todo esse conhecimento que nós temos em mão, nós ainda não conseguimos. Ainda nos falta algo para vivenciar, de certa forma, aquilo que o Consolador prometido veio nos trazer.
Nosso coração ainda não está totalmente aberto para as vivências da doutrina espírita. E por quê? Porque nós ainda estamos com o coração arraigado no nosso egoísmo e no nosso orgulho, né? De acordo com o Jerônimo. Nós vamos ver mais para frente. E ele vai falar aqui para nós que a doutrina vai nos orientar o nosso pensamento, ela vai nos trazer consciência daquilo que nós somos, do momento que nós vivemos, da Terra em si como escola, e de como é breve a nossa estadia aqui, como o nosso período aqui é transitório, e como essa oportunidade é preciosa para todos nós, e como nós devemos aproveitá-la de fato, para resgatar as nossas dívidas anteriores, para melhorarmos a nós mesmos, para fortalecer a nossa fé, utilizando-se dos preceitos da doutrina espírita para nos esclarecer ainda mais e nos facilitar este movimento. Né, Luiz? Ele vai dizer que nós temos a partir da doutrina espírita a fé raciocinada. Então, nós temos que utilizar esses conhecimentos e colocá-los em nossa vida, sempre, né, em concordância com a razão, né, que a nossa fé não nos tire a consciência, porque nós estamos aqui para vivenciar os preceitos de Cristo, para trazer a luz para a matéria onde nós vivemos, não para nos tornarmos assim fanáticos e nos perdermos, né? Porque quando nós só vivenciamos um lado, nós acabamos perdendo também. Nós temos que trazer Jesus para nossas vidas, para que ele caminhe conosco. Quer falar, Luiz? Dani, eu estava vendo uma parte, né, que eu achei muito interessante, pelo menos assim, essa questão, né? Ele fala assim: e graças a essa doutrina que raiou para o mundo a fé raciocinada, a certeza da imortalidade, da continuidade da vida após o túmulo e transcendente responsabilidade do homem terrestre quanto à preparação do seu futuro eterno. Aí que vem uma coisa interessante, olha só. Graças à doutrina espírita, todos nós hoje, beneficiados por essas luzes imperecíveis, já sabemos de onde viemos, o que é a vida, o que estamos fazendo na Terra, por que se sofre e para onde iremos após a nossa desencarnação. Eu nunca tinha pensado sobre a ótica do que é a vida, porque a gente sempre fala de onde a gente veio, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Mas o que é a vida, né? Eu achei assim fantástica essa colocação dele, porque nos dá uma amplitude tão grande do que é a vida. É tudo para nós, né? É o todo, Deus, né, Luiz? Porque concedeu. vida nós temos, né, apenas uma. E nós vamos passando por diversas existências. E é tão interessante que aqui me lembrou muito de como a doutrina vem organizar todos esses conhecimentos para nós. Que a gente tem aquele, né, o aspecto triplo da doutrina espírita. Nós passamos pela ciência, né, nós temos o entendimento da reencarnação, dos fenômenos mediúnicos, que já faziam parte da humanidade há muito tempo, mas só agora que nós conseguimos compreender o que eles são realmente e como nós devemos utilizá-los com Jesus para nosso crescimento e para o crescimento da humanidade. Passa pela filosofia, né, que vai nos mostrar a relação de nós com as leis divinas, nós com o universo, o porquê de estarmos aqui, né, e como nós devemos nos comportar, nos direcionar para sermos de fato espíritos felizes. E a religião, né, que vem nos religar com Jesus, vem nos trazer a transformação moral. Então, quando a gente vê a nossa vida como um todo, toda a nossa existência enquanto espírito imortal, e começamos a compreender através da doutrina espírita todos esses aspectos, como é que nós estamos de fato nos preparando para o futuro, né? Porque se nós juntarmos tudo e começarmos a interiorizar dentro de nós, esse entendimento vai nos libertando, né, Aloísio?
para que a gente possa fazer o melhor para nós, para o nosso planeta, que a gente sabe que nós contribuímos de fato, né, para tudo que acontece no nosso planeta, desde as pequenas coisas do nosso dia a dia até as outras grandiosas coisas. Tem uma questão muito particular em relação ao planeta, né? E a gente fala assim, eu vou jogar fora. Não tem jogar fora. Por mais que você vai jogar, você está jogando dentro do planeta. Não tem essa, vou jogar fora, né? Não é tem. Bem por aí. E eu estava vendo uma coisa, Dani, e quando você falou lá do conhecimento, né? O Jerônimo tinha, no caso, quando ele fazia as palestras, a grande capacidade de memória, porque ele já não lia mais, né? Não tinha mais a visão, então dependia da leitura de alguém. Então alguém falava para ele, olha, esse daqui, tal autor falou isso. Então ele vai fazer uma citação de Martins Peralva, que é um escritor e jornalista espírita, que fala assim, ele teve a felicidade de asseverar que os espíritas são os milionários da felicidade. E aí ele parafraseia, né, esse escritor, e diz, né, que os espíritas são os milionários da responsabilidade, porque, consoante o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos básicos de Jesus, muito se pedirá a quem muito foi dado. É verdade, Aloysio, porque a gente tem todo esse conhecimento, né? E como é que nós estamos utilizando tudo aquilo que nos é oferecido pela espiritualidade? Nós temos, assim, esse privilégio de conhecer tudo, mas isso nos gera responsabilidade, né? Nós temos que utilizá-los para a nossa melhora e para a melhora do outro. E aqui, nesse mesmo um parágrafo depois do que a nossa amiga amada, nesse trabalho incrível, fez, vai nos dizer que até essas revelações são gradativas, né? Então, de acordo com o que nós vamos evoluindo, vai nos sendo revelado mais, e aos poucos essa nossa responsabilidade é aumentada também, né? Tudo é gradativo. Então, eu não posso exigir da Laura, que tem 5 anos, o comportamento e o entendimento do Emanuel, que tem 11. Então, até a responsabilidade na hora do acerto de contas conosco e com as leis divinas também é medido desta forma. Eu não posso exigir demais de alguém que não tem ainda a experiência suficiente, conhecimento suficiente para oferecer. E também tem um detalhe, né, Dani? Mesmo independente da idade, porque a gente sempre coloca assim, a gente tem essa questão de comparar, no seu caso, que você tem 2 filhos, né? Às vezes você vai querer comparar um com o outro. Primeiro que não dá para comparar. Ainda que eles fossem gêmeos univitelinos, cada espírito é um espírito, cada um traz uma história, cada um deles traz uma construção de milênios sem fins, né? Então não dá para falar assim, olha, mas você deu a mesma educação para a Laura e a mesma educação para o Emanuel. Cada um tem uma natureza, tem uma característica própria. Isso que nos torna tão bonitos, tão belos na condição de espíritos, porque cada um de nós, a gente não vai se comparando aos outros, nem mesmo com a gente mesmo. Ele fala, não, a gente tem que se comparar com a gente na condição de espírito em evolução, mas não ficar se comparando, eu podia ser melhor, podia ser pior que o outro. Não, nada disso. Calma, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo, cada um tem seu desenvolvimento intelectual, e Jesus entende isso, né, Aloysio? A espiritualidade entende isso, nos aceita como somos e sempre está nos oferecendo mais oportunidades de crescimento e de aprendizado. E é importante isso que você falou, porque muitas vezes a gente se cobra comportamento que ainda não nos cabe, né? Isso nos faz o quê? Nos gera culpa, nos gera sentimentos que vão ainda nos dificultar mais, né, o aprendizado e o crescimento espiritual. Então a gente tem que se olhar, se entender, se compreender o nosso estágio, o momento em que estamos, quem somos realmente, e sempre buscar, né, nos esforçar para aprender e contribuir ainda um pouco mais, né? Eu
costumo dizer que a gente está na nossa melhor encarnação, né? Eu brinco Sim. até a nossa melhor encadernação, porque são estágios que a gente foi passando e muitas vezes a gente se pega com algum comportamento que a gente não gosta, com alguma atitude, com alguma reação tão assim diferente. Fala, poxa, mas eu não sou isso. Mas são resquícios do passado que vem muito à tona. Uma das coisas muito marcantes na nossa vida, eu tive a oportunidade de conversar semana passada no livro da Ana Teresa, é a questão do orgulho e do egoísmo. Que o Jerônimo vai colocar nessa palestra com muita propriedade. Vai falar. O egoísmo quando é a grande chaga da É humanidade. verdade, Aloysio, porque né, ele vai dizer que ele nos aprisiona, né? Porque não abre espaço para o nosso coração, para o nosso crescimento, porque a nossa visão fica presa às coisas materiais, somente aos nossos, né, aos nossos desejos, e a gente esquece de ampliar o olhar para o outro. Então, é necessário, né, a gente compreender isso. E eu separei aqui, que eu achei bonito, que ele fala que o Espiritismo é a complementação de Jesus. Você está rindo, Achando Luiz? graça aqui que a Clara escreveu assim, quando eu estou transcrevendo, eu preciso tomar cuidado para não colocar encadernação em vez de... mas sabe que porque isso aí foi uma coisa, foi um relance que surgiu o negócio de encadernação, né? Porque a gente, como se fosse pensar as nossas vidas, né? As nossas existências são como folhas de um livro único, que é a vida. É verdade. Então elas vão ser encadernadas nesse sentido, né? Então foi mais nesse A sentido gente vai, de brincadeira. cada encarnação. Olha aí, viu? Agora estou eu engasgando aqui. Cada encarnação a gente agrega uma folha, né, nessa encadernação aí que somos nós. E eu achei bonito Exatamente. essa frase, porque a gente costuma. As pessoas, como não têm esse entendimento do Espiritismo, separam, né, o Espiritismo de Jesus. E, na verdade, um complementa o outro, da mesma forma que Moisés veio, né, trouxe a sua mensagem, Jesus veio e complementou a mensagem de Moisés. E o Espiritismo vem complementar o ensinamento de Jesus, trazendo para uma linguagem, né, que nós estamos mais... que nos chega mais fácil, vem nos trazer ensinamentos de acordo com o momento evolutivo que nós estamos vivendo hoje, e vem trazer essa luz para nós a respeito dos ensinamentos do Cristo, né? Esse entendimento mais profundo. E é tão bonito a gente pensar que, como tudo na espiritualidade, tudo é organizado, tudo é feito para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo final, que é o progresso, né, Luísa? Que é a felicidade, que é o equilíbrio. E como tudo é bem pensado, e como tudo também respeita o nosso momento, né? É tão bonito a gente pensar de como nós somos amados, como nós somos cuidados, e como tudo vem para nos levar, né, de uma forma muito bonita a esse equilíbrio, a esse progresso. Eu peguei um texto que eu acho muito importante da fala do Jerônimo. Sim. Parafraseando o próprio Jerônimo, diz o seguinte, né, que quem não trabalha, dá trabalho. Então ele coloca aqui, ó, o espírita é o cristão moderno, dinâmico, atuante. Não se pode conceber o espírita estagnado, de braços cruzados da ociosidade. A fé espírita é aquela fé que comanda as criaturas para a bênção do trabalho em benditas realizações que transcendem a própria compreensão humana. Então, o que eu falo? Muitas pessoas, às vezes, procuram o espiritismo como uma tábua de salvação. Querem que tudo seja resolvido, vou lá, tomo um passe, participo de um tratamento espiritual, 4, 5 sessões, que seja, quero que tudo seja resolvido. Esquecendo que a nossa verdadeira cura se dá pelo trabalho. É aí que funciona. Agora, quando chega para a pessoa e fala assim, olha, você vai ter que trabalhar,
você vai ter que fazer algo de prol dos nossos semelhantes, você tem que mudar suas atitudes, mudar o seu modo de ser, a pessoa fala, não é para mim ainda. Não, Então, mas é muito difícil a gente sair da nossa zona de conforto, renunciar àquilo que a gente gosta, né, Aloysio? Porque não tem como. Quando a gente começa a estudar, a conhecer a doutrina espírita, a gente percebe que tudo é de acordo com a nossa tudo responsabilidade nossa. Jesus vai nos oferecer os meios, mas nós que temos que trabalhar. Nada vai nos chegar se nós ficarmos sentados na beira do caminho, né? É necessário a gente levantar, é necessário a gente fazer a nossa parte. E muitas pessoas, quando vão se aprofundando, vão conhecendo, vão entendendo como nós somos responsáveis, elas desistem, né? O Jerônimo vai falar sobre isso. A gente prefere muitas vezes ficar alienado ao mundo material, vivenciando o oba-oba aqui, né? Das facilidades, dos vícios, do que encarar a responsabilidade, do que chamar para nós esse trabalho que só pode ser feito por nós mesmos, né? Como você falou, para que a gente se melhore, a gente precisa estudar, a gente precisa meditar, a gente precisa vivenciar, a gente precisa fazer mesmo, né? É fazendo que se modifica. O Dinei, que é o baiano espírita, fez um comentário muito oportuno. Ele fala assim, acho que por isso muitos preferem dizer que é simpatizante, porque ser espírita dá muito trabalho, né? E o Sid Clay lá atrás colocou assim, a cada nova passagem nossa neste mundo, vamos reescrevendo uma etapa nova, mas com antigos e novos personagens da jornada terrena. É verdade. E como é que nós vamos, né? Nós vivemos aqui neste mundo de provas e expiações, passando por dificuldades, mas o nosso maior desejo, se você perguntar para a maioria das pessoas, vai ser que quer ser feliz, né? A pessoa quer ser feliz, quer encontrar a felicidade. Mas aí Jerônimo vai dizer aqui que essa frase lindíssima, que a felicidade é uma construção no tempo e no espaço, né? Então a felicidade não vai nos chegar, né? Ela precisa ser construída, e quem constrói somos nós mesmos. Aí a partir da nossa reforma íntima, a partir do nosso melhoramento, do nosso crescimento. E a doutrina espírita vem nos trazer todo o material, né? Todo o roteiro juntamente com Jesus, para que a gente atinja o nosso objetivo, que é ser feliz. Ele vai dizer que é uma conquista de cada um, né? À medida que nós... Complementando aqui, o Ari fez um comentário que o arado parado na beira da estrada enferruja. A Rosana disse, esse é o primeiro passo da nossa reforma íntima, sair da nossa zona de conforto, trabalhar nosso ego, estudar, vigiar, orar, ter fé. É viver um dia de cada vez dando o nosso melhor. Você sabe que ontem, por sinal, numa reunião familiar, um tio meu chegou para mim e falou, tudo que você fala aí não tem valor nenhum, porque você não faz nada daquilo que você fala. Modo de dizer, né? É uma pessoa muito crítica. Falei, então, o que eu estou falando, na verdade, não significa que eu já sou aquilo. Eu estou falando para me tornar aquilo que eu estou falando, para ouvir e prestar atenção, para ver se eu consigo colocar em prática. Entendeu? É a grande realidade, né? Nós não somos o que falamos, a gente procura, pelo que a gente fala, procurar a nossa reforma íntima, a nossa transformação. Mas eu já notei isso também, Aloysio. Muitas pessoas que né, se dirigem a um espírita acham que ele já é uma pessoa, né, super evoluída, super, né, vamos dizer assim, equilibrada, mas na verdade o espírita está nessa luta de construção, de aprendizado, de melhora. A gente tem essa consciência que muitas vezes nos né, pisca várias vezes no dia, porque a gente já tem o ensinamento conosco, mas colocar em prática é uma etapa muito maior,
né? É um passo Sim. muito, muito largo, que muitas vezes a gente ainda não alcança, mas o importante é não desistir, né? Não desistir. É como o Vitor está dizendo isso, já ouviu isso de uma pessoa, mas exatamente, não somos perfeitos para sermos espíritas, estamos aprendendo. E qual que é a definição de espírita, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos os esforços que faz para domar as suas más inclinações, né? É verdade. Então, não é por aí, não é, o espírito não é um ser perfeito, iluminado, muito pelo contrário. Como o Jerônimo colocou, a quem muito foi dado, muito será exigido. Aí é que está a grande diferença, né? É verdade, Luiz. Porque a gente precisa transformar, né? Ele vai dizer aqui, transformar o homem velho em homem novo, né? Esse é um direcionamento da doutrina espírita, né? A gente, através de todo esse esclarecimento, a gente nos transformando, mas isso é aos poucos, né? E como você já falou, nós temos, nós trazemos dentro de nós, não sabemos quantas encarnações, né? Todos os nossos sentimentos que vão se acumulando, tudo aquilo que nós vivenciamos fazem parte de nós. Nós não vamos demorar, né? Nós levamos quanto tempo para chegar a ser o que somos hoje? Não vai ser. Sem contar também, né? que a gente sofre a influência tanto do meio como dos nossos ancestrais. Quanto de nós é só nosso, quanto de nós foi passado dos nossos avós, bisavós, avós, nossos pais, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado para a gente separar o que é nosso e o que foi agregando a nossa personalidade, né? Mas isso tudo faz parte, né, Luiz? Porque a convivência vai nos agregando. E a gente tem que selecionar aquilo que vai pertencer a nós e aquilo que nós podemos deixar, né? Como isso faz parte do crescimento de todos nós, porque a gente está aqui mesmo para conviver em sociedade, conviver com os parentes, e assim a gente vai absorvendo e também vai passando para o outro, né? Isso vai fazendo parte da nossa caminhada. E a gente não consegue se modificar numa só encarnação, né? Num momento só. Nós somos essa construção que já vem há quantas encarnações? Então a gente precisa ter paciência com a gente mesmo nesse processo, né? Não querer botar a carroça na frente dos bois, se cobrar, se culpar, né? Vamos vivenciando aos poucos tudo que a doutrina, né? Vamos estudando, aprendendo, vivenciando aos poucos. Nós temos tempo, só não podemos deixar, né, de buscar, né, Luiz, de lutar por nós mesmos. O Jerônimo fala também assim, ó, porque fácil é começar. Atravessamos os pórticos do entusiasmo, começamos felizes a tarefa espírita. Mas, em sobrevindo os testes, os sofrimentos necessários, na hora do testemunho, muito de nós debandamos, fugimos, recuamos amedrontados, ou então achamos que não compensa lutar pelo futuro do espírito. Luiz, agora eu me perdi. Não estou achando onde você está. Eu estou na página 3, finalzinho dela. Tá. Agora é porque eu imprimi e eu estava olhando lá em cima e me perdi. Mas aproveitando aqui, deixa eu fazer um comentário do Sid Clay aqui, que ele falou aqui, eu concordo com você, meu anjo, a reforma íntima dói porque vai mexer com as bases de longas datas, reconstruir um novo caminho, requer coragem. É verdade, né? Muita coragem. Coragem e paciência, como a Rosana falou. E perseverança também, né, Luiz? Sim. Perseverança, é como ele falou, renunciar, né, aquilo que o nosso ego diz, é necessário a gente enfrentar, né, olhar para dentro de nós mesmos, esforço e boa vontade. Porque se a gente não trazer isso para nós, a gente vai estar aqui, como o Jerônimo vai colocar, passando pela encarnação mais uma vez, né, sem esse enfrentamento.
a gente Tem que precisa aproveitar a aproveitar. oportunidade, né? É verdade. Porque, né, ele vai falar aqui um pouquinho mais para cima que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Hoje nós estamos construindo o nosso amanhã. E o nosso amanhã é o reflexo daquilo que nós fizemos ontem. Então, se nós queremos buscar a felicidade e o equilíbrio, é no hoje que a gente tem que trabalhar, né? Não adianta nós nos prendermos ao passado, tentando adivinhar por que eu estou sofrendo hoje. Não, vamos hoje vivenciar o que é necessário, buscando a força, o consolo em Jesus e na doutrina espírita, e vamos seguir adiante, né? Um aprendizado por vez. O ontem passou, né? Então nós temos hoje que buscar o nosso futuro. Exato. O Daniel fala também, ele vai citar Leopoldo Cirne, né? Num livro admirável. O nome do livro é O Homem, o Cooperador de Deus. Ele diz que Deus é o criador de todas as coisas, mas o espírito inteligente é criado por Deus e é o co-criador. E nós somos cooperadores de Deus dentro da vida, dentro do universo. Eu achei muito bonito isso. Também essa ótica. Eu achei Oi? muito bonito isso, que esse comentário dele aqui a respeito desse livro, é que como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos a inteligência, né? O princípio inteligente do universo, e que nós temos a capacidade de co-criar para nós e também para o outro uma vida tranquila, uma vida feliz. Nós temos que nos transformar, e essa evolução é individual e ao mesmo tempo é coletiva, né, Luiz? Exatamente. Porque nós estamos aqui vivenciando essa transformação, são momentos conturbados, né? Muitas coisas acontecendo para a humanidade inteira, em vários lugares do mundo. Acho que a gente, eu não, claro que já passaram-se coisas também muito difíceis anteriormente, mas assim, nós estamos passando por uma convulsão mesmo, parece que a Terra está se remexendo, e a gente precisa se atentar. Ele falou isso em 1986. Não é? Por isso que eu falei, muito atual. Anos atrás. É muito atual, né? Muito atual essa visão que Jerônimo já tinha. Isso é fruto do estudo dele, né? Dessa convivência com o mundo espiritual. E a gente precisa desenvolver isso em nós, para que a gente se prepare, porque a gente não sabe. Hoje nós estamos vivenciando essas experiências que são necessárias para todos nós. E amanhã, né? Eu gosto muito dessa fábula da formiguinha e da cigarra. A gente tem que trabalhar como a formiga, né? Se hoje a gente está num momento mais tranquilo para nós, vamos trabalhar incessantemente, porque quando o inverno chegar, quando a dificuldade vier, a gente está preparado, né? A gente está se transformando nos momentos mais tranquilos, e essa transformação vai nos gerar frutos na dificuldade, né? A gente já vai estar mais fortalecido, com o coração preenchido, com a consciência mais desperta, para enxergar essas dificuldades, as dores, de uma outra forma. A gente às vezes se paralisa, né, Luísa? Porque está todo mundo bem, está tranquilo, né? Então, eu não preciso trabalhar, agora eu vou curtir. Vamos falar assim, né, Luiz? Mas a gente não sabe quando é que o tempo vai virar e a chuva vai cair, né? A gente tem que estar com o nosso guarda-chuva preparado. E uma coisa que eu achei aqui, como você falou dessas dificuldades, ele cita assim na palestra: a hora parece que é de tumulto, mas os espíritos nos ensinam a ver tudo isso como sendo um grande momento de transformação planetária. Sim. É por essa razão, todos nós fomos convocados na nova era da humanidade a dar a nossa participação inteligente, consciente da construção do novo mundo. Então a gente não está aqui nesse momento tumultuado, nessa bagunça, nesse, entre aspas, caos do mundo, por acaso. Nós somos convocados aqui estar para dar nossa cota de colaboração, mas pensando no bem comum, não no meu bem-estar próprio. É verdade. Né? É isso. Bem-estar próprio é um pleonasmo, mas faz parte, senão tem graça. Mas a Luísa
Luiz, é tão importante a gente ter esse entendimento, né, que ele já tinha lá há 36 anos atrás, né? E isso às vezes nos foge. E ele vai falar aqui, o que nós estamos fazendo com nossos tesouros, né? Que é o nosso corpo, a nossa saúde. A gente sabe que o nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho aqui na Terra, né? O que nós estamos fazendo com o nosso corpo? O que nós estamos fazendo com a nossa saúde? Como nós estamos usando a nossa inteligência? Esses são os meios que a gente tem de auxiliar nesse processo. Esse é o nosso meio de auxiliar. Como é que nós estamos utilizando? Onde eu estou direcionando os meus pensamentos? O que eu estou buscando para mim? Porque o que eu busco para mim, a minha mudança íntima, vai refletir nesse mundo que está em transformação. E a gente às vezes pensa só em nós, né, Luiz? Eu não vou, eu tô bem, tá tudo bem. Mas não é assim, né? A gente não pode pensar só em nós, dar ouvido só para o nosso ego. A gente vê quantos irmãos estão sofrendo, né? O nosso planeta está num momento difícil e eles precisam das nossas mãos, daquilo que nós trazemos dentro de nós, para que esse momento passe mais rápido, né? E que nós possamos, através do trabalho no bem, que nos é ensinado para a doutrina, levar o alento àqueles que estão sofrendo. Né? A gente precisa aproveitar a oportunidade. Exatamente. Ele coloca como a dor, como o grande mecanismo, né? O sofrimento, na verdade, como o grande mecanismo para a nossa evolução espiritual. E fazendo um gancho de uma palestra de Ana Teresa Camasmi, que ela fez nesse final de semana, ela faz a citação de uma passagem que aconteceu com o Chico, que o Chico estava comentando uma história de um pastor de ovelhas. Então, quando perguntado ao pastor se uma das ovelhas se acidentasse, o que ele faria? Ele pegaria a ovelha no colo e levaria essa ovelha. Aí ele fala assim, e se porventura você perceber que o seu rebanho todo está indo para um lugar errado ali, próximos a um precipício. Então ele já ia para lá e trazia todo o rebanho para um lugar seguro. Agora, e se uma única ovelha, se desgarrasse e fosse para um lugar longe, o que ele ia fazer? Ele falou assim, bom, aí eu não poderia abandonar todas as minhas ovelhas para ir buscar essa outra. Aí eu mandaria o cão. O cão nada mais é do que a dor, o sofrimento. Então, quando a gente sai do nosso caminho, sai do aprisco, sai do lugar que a gente deveria estar e vai buscar um caminho diferente, vem a dor e o sofrimento e que nos traz de volta para o lugar devido, né? Aloysio, é esse momento que a gente retorna, é o momento que a gente cresce, né? E a gente tem esse momento para pensar, para refletir sobre os caminhos que a gente tem escolhido, né? Para refazer esse roteiro da nossa vida. E a dor... Só fazer um comentário, Dani, da Janaína, ela falou isso, se a palavra convence, o exemplo arrasta. O Chico sempre falava, e Jerônimo, e eles foram exemplo de pessoas que, mesmo com tantas dificuldades, divulgaram e vivenciaram a vida de Jesus. Exato, o Chico tinha uma amizade muito forte com o Jerônimo, né? Isso a gente sempre comenta, né? Essa situação. É verdade. E como é importante, né? Jerônimo vai colocar aqui também sobre o nosso papel na divulgação e no exercício da doutrina espírita, né? Para a vivência dessa etapa que nós estamos passando. Aí eu coloquei aqui, igual ele falou assim, né? Falando sobre a dor, continuando a falar, que a dor nos ajuda a caminhar mais depressa, né, Luiz? Porque muitas vezes a gente É engraçado, né? Você fala assim, não, mas se eu tô com dor, eu não vou conseguir caminhar, eu vou caminhar mais lentamente, né? Só que do ponto de vista espiritual é o contrário. Ela vai ser aquele aguilhão que nos empurra, né? Vai como uma alavanca, né? Como uma alavanca. Vou te jogar para frente. Porque ele vai dizer que... Porque é quando o homem sofre
ele procura a solução do seu problema. Então, à medida que ele procura o conhecimento, ele se liberta da ignorância que o escraviza. Eis o tesouro da doutrina espírita, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a gente sabe que a dor é consequência do nosso próprio livre-arbítrio, da utilização do nosso livre-arbítrio. Então, se nós já temos através da doutrina esses direcionamentos, nós conhecemos as leis divinas, nós sabemos sobre a lei de ação e reação, né, de causa e efeito. Então, nós vamos pautando as nossas atitudes através desses conhecimentos. E assim nós vamos nos libertando do sofrimento, né? Nós vamos nos engrandecendo enquanto intelecto, enquanto espíritos, e assim vamos nos libertando. É muito bonito, né, Aloysio? Como tudo é construído, gente. É lindo. Com certeza. Ô Dani, eu até vou falar uma coisa assim, que a gente também, quando escuta o Jerônimo falando, fica um pouco em dúvida, porque, como eu falei, ele citava muitos autores. Uhum. E ele diz que faz menção a Jair Presente, né? Então, quando você fala aqui, mas que Jair Presente? Como assim? Jair Presente é o nome desse autor, né? Verdade. E ele fala assim, ó. Quando todos nós estivermos conscientes do privilégio de servir, diz Jair Presente, levantaremos mais cedo para disputar quem é que serve mais. É a gincana do bem. O bem é a única porta de libertação. Não é uma das portas, é a única. A única porta da libertação é o bem para com o próximo. É ajudar a humanidade, é cooperar com a humanidade, é sermos úteis de alguma forma. É o sentido da felicidade espiritual para quando chegarmos no mundo dos espíritos, o passaporte é um só, consciência tranquila. Olha só. Luísa, que página você está? Fala para mim. Essa daqui eu estou na página 7. Comecinho dela. Você está pulando, eu estou sim aqui, ó. Então vamos lá. Luísa. É que eu tive que ir para 7 pelo horário, mas por isso também. Senão a gente. Eu olhei aqui, nós já estamos lá, agora já achei. E como é bom nós. Quando a gente começa a fazer, quando a gente começa a servir, a gente é tomado por esse sentimento e a gente percebe o quanto é bom, né? O quanto nos faz bem, o quanto é importante a gente trabalhar pelo próximo e quem acaba recebendo mais somos nós, né? E como essa ajuda, esse trabalho é necessário para o nosso crescimento enquanto humanidade, para que a gente aprenda a viver a fraternidade, né, Aloysio? A união enquanto irmãos em Cristo. Então, a gente precisa mesmo exercitar o bem, sempre. E ele vai dizer aqui, eu acho que você já até passou. Que ele vai Não, dizer mas pode voltar. A gente vai voltar. colocando, mas se achar importante, você vai colocando, né? Eu achei muito bonito, né? Falando sobre o bem, sobre a dor, sobre servir, que primeiro, toda oportunidade nos chega com o amor. Aí vai dizer assim, então nós não ouvimos o amor, né? O amor esteve entre nós há quase 20 séculos e nós o massacramos na cruz, né? Exatamente. Se nós tivéssemos ouvido o que Jesus veio nos trazer há mais de 2000 anos atrás, nós estaríamos em outro momento, né, Luiz? Em outro momento. Jesus veio nos ensinar a servir, a amar. Então, nós precisamos nos voltar para Jesus urgentemente, né? E a doutrina vem nos como farol, direcionar esse caminho de volta, né? Porque nós nos perdemos há algum tempo atrás. É necessário regressarmos para Jesus, né? E ele espera por nós. Jerônimo vai falar aqui, nenhuma ovelha do Pai se perderá. Somos nós, essas ovelhas que estão perdidas. E a doutrina vem trazer a luz para que a gente encontre o caminho de volta. É muito bonito. Exatamente. Através do amor. A Janaína perguntou que ela chegou atrasada, se a live vai estar salva. Além da live estar salva, esta palestra que a gente está falando, fazendo uma palestra, a gente faz uma vez por mês uma live
sobre as palestras de Jerônimo Mendonça, sempre com um convidado. E esta palestra que Jerônimo fez em 1986 está lá disponível no nosso canal do YouTube. Eu fiz a postagem do link nos stories, mas é só entrar no nosso canal do YouTube, Jerônimo Mendonça Palestras, é a 4ª palestra, está lá para que as pessoas possam ouvir, né, o Jerônimo falando tudo isso que nós estamos aqui tentando costurar alguma coisa, né, Dani? Ó, Luiz, você viu o Will aqui? Eu vi. Falou que eu sou muito levado. Eu pregando peça em você. E como, né, nós temos que buscar essa transformação, né, através da doutrina, esse entendimento que ela nos traz, é tão bonito de ver. E aí ele fala aqui também que Cristo estará conosco e está até a consumação dos séculos. E não nos deixou órfãos. Ele está conosco através das luzes abençoadas da doutrina espírita. Exatamente, né? E Daniel, eu achei uma coisa interessante, que ele faz uma colocação, deixa eu ver aqui, para você te posicionar, na página 8, né? Finalzinho da 7, começo da 8, né? Agora sim, Luiz. Agora sim, né? Ele faz uma colocação no segundo parágrafo da página 8, né? Mas, às vezes, os anos passam e nós ficamos preocupados apenas com as coisas eminentemente materiais. Mais dinheiro, mais fortuna, mais casa bonita, mais status, mais clubes, mais praias, e lá se foi a reencarnação. Mas, na hora do sofrimento, na hora do desprendimento do corpo, nós dizemos: meu Deus, compadecei-vos de mim, dai-me um pouco mais de tempo. Quem bradou isso foi Elizabeth I da Inglaterra, quando ela se viu na desencarnação. Ela bradou: meu pai, dou-te todo o meu reino por um minuto a mais de vida. Mas era tarde. Ela não sabia que ela e o reino dela já era de Deus. Pois é, essa é uma consciência ainda tão materializada, né? Sem nenhuma perspectiva da vida espiritual. E como é que a doutrina vai nos trazer esse entendimento? Porque nós perdemos essa senhora aqui. Desculpa, Dani, é o Ari perguntando se vai encerrar, a Clara falou: calma, Ari. É porque Mas vai passar da hora, né, Dani? Ari, a nossa live não cai, não, né? Porque dependendo da quantidade de inscritos, né, Luiz? Pode ficar um pouco mais. Pode ficar tranquilo. A gente dá para ir até meia-noite hoje. E como ela se desespera, isso acontece com todos nós, né? Quando a gente chega lá no mundo espiritual, vê que a nossa malinha está vazia. A gente vê que a gente planejou, que a gente fez lá o nosso planejamento reencarnatório, né? Tudo bonitinho, animados para, né, cumprir com aquilo que nós combinamos, com aquilo que é bom para nós. Mas quando chega aqui, a gente mergulha na matéria, fica entorpecido, o Jerônimo vai falar aqui também. E a gente, quando retorna, porque nossa vivência aqui é muito curta, a gente se depara com um estado espiritual empobrecido, né? Muitas vezes a gente perde a oportunidade, a gente não consegue desenvolver aquilo que nos é necessário. E aqui a gente vê como, né, como o espírito se desespera porque não tem essa consciência. Se nós já temos essa consciência, nós vamos conseguindo aos poucos, mesmo errando e acertando, construir alguma coisa para a vida espiritual, né? E pelo menos não chegar lá com a malinha tão vazia, né, Luiz? E a gente tem que lembrar sempre o seguinte, né, Dani? O trabalho que a gente faz na verdade, é mais um pagamento de boletos vencidos, né? Do que praticamente saldo credor para uma próxima encarnação. E esse trabalho que a gente faz, eu falo assim, só pelo fato de você já fazer o trabalho, você já recebe, você já
sentiu isso, todo mundo que faz live percebe como é gratificante você fazer uma live. Você sai leve, você tem uma noite de sono mais tranquila, totalmente diferente. A energia que flui de coração para coração é muito grande. Então é muito bom, muito gratificante fazer esse trabalho e não é não cansa, sabe? Ele muito pelo contrário, nos alivia a alma, né? É verdade. Ai, meu amigo, a gente trabalhar, né, por nós mesmos, a gente tem que ter essa consciência. Nós estamos aqui reencarnados para trabalhar por nós mesmos. E, igual você falou, nós estamos aqui pagando boletos vencidos, mas a cada boleto que a gente paga, Luísio, de qualquer forma, a gente ganha algo, né? Nós estamos nos preenchendo a nossa maletinha. E, Exatamente. né? Nós somos sempre merecedores desse amor. A espiritualidade sempre vibra, né, com as nossas conquistas, que a gente possa se despertar para isso e também ter esse pensamento de se alegrar, né, com o nosso trabalho e com aquilo que a gente desenvolve aqui na Terra. Que a gente... Eu falo duas coisas, viu, Dani? A gente também não pode assim, eu tenho que fazer reforma íntima, não sei o quê, eu sou muito imperfeito, não sei o quê. Tá, a gente é tudo isso. Mas também vamos nos alegrar pelas nossas conquistas. Tá? Eu acho importante isso. Não pelo ego, mas, sabe, olha, conseguir já dar um passo. Conseguir fazer alguma coisa diferente. Sim. Conseguir sair daquela situação que me deixava estagnado, parado, preso, imóvel. Então, quando a gente já se propõe a dar o primeiro passo, já estamos felizes por esse primeiro passo que demos. Com certeza. Quantas pessoas que vieram tinham dificuldades de fazer uma live, de participar? Olha só o exemplo aí que você aí, tá? A própria Clara, que também veio, né, tem um pouco de dificuldade, mas olha só, faz muito bem para a gente, sabe? Você quer ler a pergunta que o jornalista fez para o Chico? Posso. Um jornalista mineiro perguntou ao Chico Xavier: Chico, se você soubesse que a sua desencarnação estivesse marcada para hoje, o que você faria do seu dia? E o Chico deu a seguinte resposta: se eu soubesse que a minha desencarnação estivesse marcada para hoje, eu quereria trabalhar um tanto mais pelo próximo para merecer a presença dos bons espíritos em minha vida. É a diferença, né? Se a gente soubesse, o que a gente ia fazer, hein? Você fala assim, você tem um mês de vida. Eu vou ficar viajando. Você entende? Olha a diferença do Chico. É a consciência desperta, né, Luiz? É o total entendimento das questões espirituais. Tudo que eu sempre tive vontade de comer. Já que vou morrer mesmo, né? Olha só a diferença do pensamento. Mas né? A consciência ainda tão materializada. E você pulou, vou voltar, viu? Ele está dizendo aqui, já é tempo, eu acho que tem a ver com esse raciocínio da pergunta do Chico. Já é tempo para a ginástica da alma, para a ginástica do espírito, para a maratona do bem, do campeonato do perdão, do torneio do amor ao próximo, a fim de não sermos vencidos, malogrados, enganados, espoliados por nós mesmos. Nossa, isso é muito forte. Aloysio? Com certeza. Né? A gente está tão a Silvia fala assim, eu né? estou procurando antecipação, não ia viver uma semana, gente. Silvia, a gente ia ficar pensando só e ia perder a oportunidade, é verdade. Mas é tão forte isso, né? A gente está aqui, o Chico ia aproveitar para trabalhar mais um pouco, enquanto a gente está preocupado, né, com a viagem, pensando no corpo perfeito, né, em tudo que é perecível, e a gente acaba sendo espoliado, roubados. Nosso tempo é roubado por nós mesmos. É verdade, Nós né? somos vencidos pelo nosso próprio ego, pelo orgulho e egoísmo que existe em nós. E aí ele vai finalizar a palestra dele
uma citação de André Luiz. Tá. André Luiz, é melhor que a morte nos surpreenda em serviço do que esperarmos por ela numa poltrona de luxo como o cadáver da inércia. Gente, isso aqui também, muito forte, né? Muito forte. Que a gente se preocupa, angariar bens, ter luxo, né? E, e a gente é surpreendido. Isso é visto como inércia, né? Inércia espiritual. Exatamente, né? Dani, acho que já podemos trazer a nossa amiga querida. Deixa eu só ler essa última parte Leia, aqui, aí a gente faz vai falar. favor. Então vamos lá. Ele vai falar para a gente finalizar: o momento é de trabalho, de participação inteligente, de cooperação, é de dinamismo. A fé espírita é uma fé operosa, dinâmica. É uma fé que elabora o trabalho do homem para Deus. Fé sem obras é morta, e a fé espírita dá vitalidade ao amor. Ela fortalece o amor, e só pelo amor o homem será feliz. Então, é o amor a chave, né, da nossa transformação e do nosso crescimento, da nossa felicidade. Agora chama a nossa amiga linda aí. Então, na verdade, essa palestra do Jerônimo, infelizmente, a gente teve que concentrar o máximo em 1 hora, né? Mas teria assunto para muito, muito, muito tempo de live, sim, além, Muito né? rica, Aloysio, riquíssima, Com muito certeza. E profunda, tudo aqueles que que... quiserem, né, como, além da nossa live que nós fizemos, eu e a Dani, pode ouvir, que vai estar salvo no nosso Uhum. Instagram. Eu vou compartilhar, viu, Dani, você também poder colocar no seu, tá? E também a palestra que o Jerônimo fez sobre esse tema está lá no nosso canal do YouTube. É só vocês entrarem e ouvirem. Pode passar, compartilhar, fazer. É de uso público, tá? Então vamos trazer a nossa convidada aqui. Quem será que é a nossa convidada? Nossa amiga linda, trabalhadora. Que faz um trabalho magnífico. Olá! Ah, ela é. Oi, boa noite. Boa noite, Clara. Boa noite, Minha amiga. Dani, Luísa. Boa noite, Clarissa. Boa noite. Seja bem-vinda, ou Clara para os íntimos, né? Obrigada. É uma alegria muito grande. Eu tive a intuição de te trazer para essa live. Estava na Casa Espírita no sábado. Me passou essa intuição. Eu falei com a Dani. A Dani falou: Nossa, sensacional. E por que que eu estou te trazendo aqui? Porque você é uma pessoa. Olha, não tenho palavras para dizer o trabalho que você está fazendo. Gente, a Clara, desde a primeira live que ela fez conosco, lá das palestras de Jerônimo Mendonça, ela começou a fazer o trabalho de transcrição. Ela pega tudo que o Jerônimo fala e vai passando. Por isso que facilita demais para mim, para a Dani. Eu estou com o texto aberto, a palestra transcrita, ipsis literis. Olha que coisa mais linda isso aqui. Né, Luísa? É muito Exatamente. bonito. E esse trabalho, né, Dani? Esse trabalho, eu já falei para a Clara, a intenção nossa é transformar essas palestras do Jerônimo num livro. Então a pessoa vai poder ouvir, né, aqueles que são desprovidos da visão e aqueles que são desprovidos da audição vão poder ler a palestra. Olha que trabalho que você vem fazer para nós também. E esse trabalho, a gente conseguir publicar, vamos fazer também uma reversão lá para o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Porque é do Jerônimo, claro, só transcreveu. A gente faz as palestras aqui, as lives, mas vai ser muito legal. Então, aqui, olha, é para falar para você muito obrigado, gratidão de coração, de público, tá? Pelo esse trabalho que você está fazendo e vai continuar fazendo, porque tem muitas palestras pela frente aí. Tem bastante palestras para fazer ainda. Ai, então, olha, então fique à vontade para falar, senão sou eu que falo aqui. É verdade. E cada vez que eu vou fazendo, cada palestra é uma mais atual que a outra. Independente, o ano que foi feito, parece que ele fez mês passado. Ai, Ana, você também.
E eu fico surpresa com um assunto que é tão atual, falando da transição planetária, falando que a gente precisa melhorar, precisa trabalhar, não pode ficar na inércia, que a gente não está aqui a passeio. Toda vez ele vai falando isso. E os assuntos todos são atuais, são muito atuais. Eu fico espantada como coincide muito com o momento que a gente está passando. E é muito bom fazer isso. É de uma clareza tão grande, né? De uma profundidade, tudo isso que o Jerônimo passa. E é tão bonito, claro, o seu esforço, o seu empenho em transcrever tudo, o seu carinho em fazer isso. Que Deus te abençoe. E eu também só tenho a agradecer você por fazer isso e também por ser amiga de todos nós, né, Luiz? E depois vocês podem ouvir a live lá que eu comentei, né? Quando um ano atrás que a Dani veio fazer a primeira live conosco, também assim de uma intuição, estava querendo fazer evangelização por telefone e eu sabia que a Dani fazia evangelização, falei, poxa, acho que vai ficar legal, né? Convidei, ela aceitou de plano, veio, e aí eu lembro até, ouvi um pedacinho, e a Clara, não, é cedo, e a Clara agora também já está fazendo lives com a gente, que legal, né? Foi nessa intuição que eu fiz a página, comecei a participar. Exatamente. Tudo vai sendo construído, as borboletas, né? como estão as borboletas? Estão presas. Explica para o pessoal o que é borboletas, claro, nós não vamos saber. É porque toda vez que eu venho para uma live eu fico muito nervosa e eu fico com borboleta no estômago. E não adianta, por mais que eu estou participando só no finalzinho, eu fico nervosa. Eu acho que faz parte do processo. Mas eu falei para a Luísa, vou falar para você, que você está florescendo lindamente, né? Desde o primeiro momento lá na live do Everton, você entrou com a Ana, né? Como você vem desenvolvendo esse trabalho, né? Como as coisas vêm acontecendo, você está contribuindo para esse trabalho do bem com Jesus, né? Isso me alegra muito e eu tenho certeza que os nossos amigos também. E quando a pessoa está pronta, emocionado, viu? Como é que é, Ana Luísa? Quando a pessoa está pronta, o trabalho aparece. Exatamente, né? E antes, quando você começou a live, você disse que ia chamar uma pessoa muito querida. Eu lembrei quando você fez aquele suspense da pessoa de luz. Nossa! Um ser de luz, lembra, Dani? A Dani queria saber, eu não falei quem é. Fala pra mim, Luiz. Não posso falar. Nossa, eu falei, gente, como assim? Mas e a próxima que tem que participar é a Ana Paula. Ela não participou do Everton, né? Não, ela senão já podia ter entrado ali. Mas um dia eu vou trazer ela para dar um oi aqui. Traz. Isso. Sim. Nós estamos com algumas ideias para o ano que vem, né? Vai ser e aí, ótimo. quem sabe, a gente já traz algum convidado nessa... Bom, deixa para lá, senão eu falo... Ela nunca mais vai falar comigo, ela vai sumir. Olha, tem tempo para você fazer o trabalho com a Ana, para ela entrar. Que bom, Ana. A gente quer te ver, Ana. Olha, eu falo assim, nós aqui, eu deixo as pessoas muito à vontade, né? Eu falo assim, eu gosto muito de brincar, eu acho que a gente tem que fazer a live, não tem que ser uma seriedade enorme, tem que ser respeitoso sempre, né? Mas pode falar também de uma forma alegre, envolvente, cativante, trazendo as pessoas assim, como se fosse um bate-papo, como se só tivéssemos nós três aqui, entende? Então, é esse lado que eu acho importante, e eu falei aquele dia com a Ana Lúcia, aqui de Américo, e para ela perceber que não tem nem o bicho de sete cabeças, não precisa ter vergonha, né? Só um pouquinho. Faz parte. Só um pouquinho. A Ana ficou com vergonha. Então eu falo assim, a gente faz cria um pouco de suspense, faz um pouco de marketing na coisa, né? Trazer uma pessoa especial. Quando foi com a Monique também,
quis fazer uma situação, né? Nós vamos descobrir o segredo da Monique, né? A Monique falou, meu Deus do céu, que segredo que a Luísa quer. E não tinha segredo nenhum, né? Era mais em relação ao nome dela, foi uma coisa bem, mais assim, né? Que o nome da Monique é Monique Papa, mas o nome completo dela é Papa Christodoulou, que significa o Papa é o servo do Cristo. Então era mais para a gente brincar com a terminologia do nome dela e não tinha nada de segredo, né? Não vou colocar ninguém numa situação constrangedora, né? Deixar uma situação desagradável. Então, pode vir para as lives, a gente não morde, né, Clara? Né, Dani? Não dá beliscão. Não, não vai colocar a pessoa na berlinda, né? Bom, qualquer coisa também a internet cai, né? Se colocar. Não pode não, hein, Clara? Mas é tão agradável, né? Quando a gente está assim, a gente sente uma energia tão gostosa. E, nossa, me faz muito bem. É só isso que olha me que faz a muito Dani bem. falou da Luísio. É. Essa sua alegria jovial e acolhimento me conquistou. Com certeza. Que legal, Dani. Conquistou a todos nós. Todos nós. A Luísa é nosso mestre, na verdade, eu costumo dizer que eu sou mais o moleque de recado só. Nosso padrinho. É construtor de pontes. Eu sou moleque de recado, viu? Eu sinto uma intuição e vou falando, né? Já pensou? Mas olha... E como a gente fala não, né? Mas é legal. Mas eu queria falar uma coisa para vocês. Não sei se o Vitor, do Grupo Coração de Luz, está aí na live. Deixa eu ver se ele está aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Não, senão eu vou dar o recado dele aqui. Não, acho que ele saiu já. Na quinta-feira, o Vitor, do Grupo Coração de Luz, vai fazer uma live musical do Evangelho que eles fazem nas casas espíritas. Então vai ser quinta-feira às 20 horas. Ele até me perguntou se tinha alguém que fazia live nesse horário. Falei, olha, eu sei que o Casal de Kardec faz às 22 nas quintas-feiras. Então ele vai estar fazendo o pessoal que quiser participar do Evangelho Musical, quinta-feira às 20 horas, o Grupo Coração de Luz vale muito a pena. Que eles cantam, é uma live muito, muito agradável também. E o Gleison está na live ainda para tirar foto? Deixa eu ver se o Gleison está na live. Nosso é para estar, né? Oficial. Acho que já dormiu. Luísa, eu acho que sim. Se for tirar foto, você tira os comentários. Sim, é verdade. No da Clara e no meu também. Tá certo. Eu não estou vendo o Gleison aqui. O Gleison já dormiu. Desdobrou já. Tá vendo do plano espiritual. O Ari está cortado. Olha, o pessoal fala do Ari, mas eu vou falar uma coisa para vocês. O Ari, todo dia ele assiste o Café com o Evangelho. Ele participa. 7 da manhã está lá o Ari, já no gargarejo, antes de começar até. Então, ó, não é para qualquer um, viu? O Ari fica tarde aqui conosco e fica de manhã lá assistindo o Café com o Evangelho. É verdade, ele acorda bem cedinho. Tá certo. Bom, Dani, a Clara que vai fazer a prece final? Vai cair. Eu posso fazer. Você faz. Então, depois eu tiro os comentários para a gente fazer foto. O Will não aguenta. O Ari tá acumulando bônus horas. Então vamos lá, meus amigos, fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Jesus, com o coração tão preenchido de amor e de alegria por esses momentos, pelos amigos aqui reunidos, Senhor, para aprender de Ti, para conhecer os ensinamentos que nos libertam, que nos auxiliam na busca por nossa felicidade, pela nossa liberdade. Que a cada dia, Senhor, possamos querer mais e mais, ser felizes, sermos livres e crescermos, Mestre, para podermos estar junto a Ti. Obrigada, Senhor, pelo auxílio, pela inspiração da espiritualidade. Que essas bênçãos que nos envolvem neste momento
se expandam sobre o mundo inteiro, chegando aos lares de cada um aqui representado, aos hospitais, de encontro aos nossos irmãos adoecidos, do corpo e da alma, nas ruas, Senhor, aos desalentados, aos presídios, aos orfanatos. Somos todos, Senhor, sequiosos do teu amor e da tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por estar conosco, hoje, agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Graças a Deus. Assim Que seja. assim seja. Deixa eu desativar os comentários para a nossa foto. Deixa eu achar aqui. Desativar comentários. Pronto, aqui. Assim fica mais fácil, né? Assim eu consigo... Vamos sorrir para a foto primeiro? Deixa eu ver aqui se eu pego aqui, que é mais fácil. Menos sorriso também, senão... Espera um pouquinho aqui, que tá um delay aqui no outro celular, né? Ele acertar Acho que eu consigo. o... Peraí. Você consegue, Dani? Vou tentar. Então Não vamos vai lá. você. 1, 2, 3 e... Pronto, acho que foi. Legal. Gente, Clara, Dani, gratidão de coração pela presença de vocês, né? E como sempre, que eu desejo que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita Sim. paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã às 22 horas. Tchau, gente. Tchau, Tchau. fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.